Desde que eu tinha 13 anos, me apareceu tanta gente tóxica, tanta gente que parecia que queria fazer o meu mal de propósito, e muitas vezes familiares, amigos, gente que eu confiava. E mal sabia eu que era só eu descobrir apenas uma coisa, que eu ia me livrar de tudo isso, de todo aquele sofrimento e tudo aquilo que eu estava passando. E tudo ia ficar tão fácil e tão leve, que chega a ser absurdo, como que eu não tinha visto isso antes. E essa uma coisa foi o seguinte, foi aprender a lidar com pessoas tóxicas. Mas fica tranquilo que eu vou te ensinar como eu fiz e como você pode estar aplicando isso na sua vida imediatamente. Mas antes de você entender como lidar com as pessoas tóxicas, você tem que entender por que você se sente mal perto delas, por que elas conseguem te fazer sofrer, por que elas têm poder sobre você. Então, para você entender isso, para você entender como tudo isso funciona, você tem que entender primeiro como funcionam as suas emoções. Então, quando você sabe como as suas emoções funcionam, como você funciona, como o teu cérebro identifica o tratamento das pessoas com você, como que ele analisa que aquilo realmente te faz mal, aí sim você tem controle e você consegue identificar o mal que aquela pessoa está te fazendo. Ah, mas você tinha 13 anos, então da onde que você tirou isso de que tinha que entender suas emoções, tinha que saber reconhecer o que as pessoas causavam em você? Eu fui um cara que tive muita sorte, porque o meu pai, coincidentemente, estava passando pela mesma situação. Então, ele me fez enxergar tudo isso e me deu essa vontade de querer reconhecer e de fazer aquilo acabar. Mas, voltando, o que eu fiz foi o seguinte, quando eu estava sofrendo, quando aquelas pessoas me faziam piada da minha cara no meio dos outros e eu me sentia mal com aquilo e aquilo me fazia sentir um lixo, eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. Então, depois eu comecei a me perguntar, tá, mas o que isso está me causando? O que isso me causou? Depois aquilo ficava se remoendo na minha cabeça e eu ficava pensando, tá bom, mas por que eu tô pensando nisso? Por que isso está me fazendo mal? Já ouviu aquela frase, conhecimento é poder? É exatamente isso que tu vai viver agora. Quando você sabe as emoções que você sente, quando as pessoas fazem mal para você, você consegue saber o que fazer na situação ou até mesmo depois, ou até mesmo só para lidar com a emoção interior que está ali dentro de você. Então, fica tranquilo que eu vou te explicar isso tudo, como é que funciona. As emoções que a gente tem no nosso cérebro são sete. Sete. Então elas são raiva, tristeza, medo, surpresa, nojo, alegria e essa outra aí que está na tela que eu acabei esquecendo. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que eu preciso saber das emoções? Por que eu estou escutando isso aqui? Então eu vou te falar por que você precisa definitivamente aprender cada uma das suas emoções. Porque essas emoções, saber disso, saber de cada emoção e conhecer bem cada uma, é o que vai te permitir identificar o que cada pessoa, o que cada situação te causou, te fez sentir. É aí que você adquire o conhecimento para saber o que você vai fazer para fazer aquilo parar, ou para lidar com aquilo, ou para lidar com o seu próprio sentimento. Ou seja, você está aprendendo cada emoção para você conseguir se escutar, porque se você não se escutar, você nunca vai saber o que você está passando ou o que você está sentindo. Porque lidar contigo é igual lidar com um amigo. Se aquele amigo tá mal, você tem que escutar ele, cara. Não tem outro jeito. Porque, imagina, o cara tá mal, como você vai ajudar ele se você nem escutou ele, se você nem sabe o que aconteceu? É a mesma coisa você tem que fazer com você. Você tem que se escutar para saber como você vai se ajudar. Isso me ajudou demais, mas não foi o suficiente. Porque não bastava só eu saber o que as pessoas me causavam, eu saber o que eu estava sentindo realmente do fundo do meu coração. Não era suficiente, porque eu precisava que aquelas pessoas parassem com aquilo. E eu me perguntava, como que eu vou convencer elas? Como que eu vou fazer isso mudar? E o que fez isso acontecer foi o seguinte, eu precisava dar nome às pessoas. Ou seja, eu precisava identificar qual tipo de pessoa era aquela pessoa que estava perto de mim. Então chegava aquele amigo tóxico perto de mim, que eu queria ele por perto, e não sabia por quê, mesmo ele me fazendo sofrer, e eu não sabia o que ele era, por que ele me tratava assim, mas depois que você começa a estudar, você entende um pouco dos tipos de pessoas, das características de pessoas, você começa a dar nome. E dar esse nome a cada pessoa é o que vai te permitir se proteger e se privar do sofrimento que você poderia estar passando se você não tivesse conhecimento. Então, mais uma vez, conhecimento é poder. E eu sei que ficou muito confuso, mas eu vou esclarecer tudo agora. Ter esse conhecimento para dar nome é dar nome da seguinte forma. Então, chegou aquele amigo que tem problema psicológico e vem descontar em tu. O cara se ferra em casa, tem problema lá e o pai dele humilha ele
e ele se sente muito inferior e ele tem que se sentir superior. E aí ele vê você como um saco de pancada, aí vem querer ser superior para cima de você. Então, você saber dar o nome para aquela pessoa e dizer, ah, esse cara está fazendo isso comigo, porque provavelmente ele viveu isso e agora está fazendo isso comigo para se sentir bem consigo mesmo. Quando você tem esse conhecimento, quando você entende isso, é aí que você consegue tirar o pé para trás, botar o pé para trás e sair de perto daquele cara. Ou então mandar a real na cara dele, você quer enfrentar ele e falar, uai, só porque você vive, só porque sua vida é um lixo com teu pai, agora tu vem querer descontar em mim? Então, quando você tem essa noção, você consegue tanto enfrentar aquele sofrimento que você está passando, quanto também virar as costas para ele. Porque nem sempre você tem que lutar contra tudo. Às vezes a melhor solução, a melhor forma de cuidar de si mesmo é você literalmente sair do fundo do poço. E não tentar caçar uma fórmula mágica de desaparecer dali e se teletransportar. Mas voltando, esses nomes de pessoas são o seguinte: você olhar para uma pessoa e reconhecer e saber que ela é uma pessoa narcisista, que só quer falar dela, que só liga para ela, é totalmente egoísta, é uma pessoa egocêntrica, é uma pessoa que quer se sentir superior acima de tudo, uma pessoa mentirosa, é um borderline. Então você ter esse conhecimento é o que vai te permitir dar nome a cada uma dessas pessoas. E para você ter esse conhecimento, você infelizmente não vai aprender nesse vídeo, porque o vídeo ficaria enorme. Esse tema pode ficar para um próximo vídeo. Se você quer que eu faça um vídeo sobre entendendo cada uma das pessoas, cada tipo de pessoa, tanto borderline, narcisista, pessoa que é egocêntrica, pessoa que só mente toda hora para manipular. Se você quer entender bem cada uma dessas coisas, deixa aqui no comentário que eu posso estar pensando em fazer no próximo vídeo. Mas de uma forma bem direta, se você estudar um pouco de psicologia e os tipos de pessoas, aqui no YouTube mesmo, pesquise no YouTube, o tipo de pessoas, quais são os tipos de pessoas, ou então coloca, borderline. Aí você vê sobre o borderline. E com certeza no próximo vídeo já vai aparecer outro tipo de pessoa. E você vai vendo para matar essa curiosidade e ter esse conhecimento para poder se defender. Tá bom, agora eu já sei sobre as minhas emoções, o que eu estou sentindo com cada situação, e agora eu também já sei dar nome a cada tipo de pessoa. Então eu já sei identificar qual tipo de pessoa que ela é, só dela se aproximar comigo e falar comigo pelo jeito dela. Mas como que eu vou saber se eu tenho que enfrentar ela, se eu tenho que sair de perto dela, se eu tenho que ignorar, se eu devo continuar com ela? Onde que eu entendo, onde está o limite? Onde que eu sei o que fazer? Então é aí que a gente nos leva à terceira etapa. A terceira etapa é o quê? É você entender os seus próprios limites. Quando você reconhece os seus limites, e é exatamente isso que vai te dar a força, que vai te dar o conhecimento necessário para você sair de um relacionamento, para você terminar um namoro, para você deixar uma amizade, para você colocar um limite no seu irmão, no seu tio, ou seja, qualquer pessoa, não importa. Mas é minha família, é meu parente. Cara, se é tua família, é teu parente e é uma pessoa que devia estar próxima de ti, que você devia confiar, então justamente por isso você deve impor o limite para aquela situação, para o seu relacionamento ficar um relacionamento saudável, não um relacionamento que um machuca o outro e vocês ficam naquele impasse. Então, reconheça os teus limites. E como que eu vou fazer isso? Você vai reconhecer os seus limites fazendo a seguinte pergunta para si mesmo. Você vai se perguntar onde eu não aguento mais ou o que eu mudaria se eu pudesse. E aí, a partir disso, a partir dessas duas perguntas, você entende os seus próprios limites. Então, se uma pessoa foi lá e fez uma brincadeira com você e você estava numa roda de amigos ali e você se sentiu humilhado, você se sentiu mal por ter passado por aquilo ali. Então, depois, não é bom você fazer isso no meio dos amigos. Você sempre busca uma forma de gastar aquela energia, gastar aquela emoção ruim que te causou em outro momento. Então você não só ignora a emoção, mas você guarda ela para você descarregar ela em outro momento e xingar aquele cara e falar, nossa, aquele cara safado, vagabundo. E não pode falar muito xingamento aqui no YouTube, né? Mas então, você realmente xinga ele, literalmente você vai extravasar, você vai se esvaziar daquela emoção ruim que está dentro de você. E aí depois que você fazer isso, depois que você se escutar o que você sentiu e falar, eu realmente senti raiva, isso é normal, eu senti raiva porque ele fez isso e isso comigo, ele fez dessa forma, ele falou desse jeito comigo, nesse tom, que eu não gostei, que me humilhou no meio dos outros, eu me senti inferior. Então você se escuta e aí você pergunta, o que eu mudaria nisso? Ou ali chegou no meu limite? Então eu aguentava mais do que aquilo ali? Se a resposta for não, ou se você mudaria alguma coisa,
Então, quer dizer que ali é o seu limite. Então você começa a entender o seu limite naquela situação com aquela pessoa. E da próxima vez que acontecer novamente, você não vai permitir que aconteça. Por quê? Porque o seu limite já está estipulado na sua mente. A real é que as pessoas são as pessoas são tóxicas porque muitas vezes a gente mesmo permite. Então, ter esse conhecimento é o que vai fazer com que a gente coloque um limite que as pessoas não podem ultrapassar. É isso que vai tornar a sua relação com seus amigos saudáveis, com seus pais, com seus tios, primo, tudo que você quiser, cachorro, o que você fizer vai se tornar saudável, porque ninguém vai estar infringindo o limite de ninguém. E é isso que torna um relacionamento saudável. E a última coisa é o seguinte, para você não virar um fanático e pensar, nossa, eu tenho que mudar todo mundo, eu tenho que botar limite em tudo e dane-se tudo, não importa nada, e todo mundo tem que ser como eu quero, e eu vou botar limite em todo mundo, ou então eu vou deixar todos os meus amigos porque eles são falhos, qualquer vírgula que eles errar, ou qualquer erro que eles tiver comigo, eu já não quero mais amizade, e nada mais importa, só eu. Para você não virar esse tipo de cara, você tem que fazer o seguinte, além de você se perguntar o que você mudaria, além de você entender os seus limites, você se perguntar, eu aguentaria mais do que isso, você deve entender o seguinte, que em uma relação, por exemplo, se você namora e o seu namoro você acha que ele é um namoro tóxico, quando você aceita namorar, você não aceita só as qualidades da pessoa, você não aceita só a qualidade da sua namorada, do seu namorado, você não aceita ela só porque ela é inteligente, porque é legal e tal, você aceita também os defeitos. Você aceita também os defeitos dela. Então você aceita que ela discute demais, que às vezes ela te manipula, que ela pode correr o risco de te trair. Você aceita toda aquela incerteza. Você aceita que ela é falha e que ela é humana. Você não aceita isso porque ela é sua namorada. Você aceita isso porque ela é pessoa, porque ela é humana. Então, da mesma forma, você deve aceitar as pessoas ao seu redor, os seus amigos, os seus familiares, aquela pessoa que te faz mal, como ela é. E aceitar isso é o que vai te dar essa força, é o que vai te dar essa sabedoria para sair de perto. Porque muitas vezes não adianta a gente colocar limite, não adianta a gente enfrentar, a gente discutir, a gente sair no murro, porque aquela pessoa vai continuar daquele jeito para sempre. Então não adianta nada você se desgastar, você perder sua energia, você realmente suar para fazer aquela pessoa te respeitar, te tratar melhor ou lidar com você como deveria, e no final ela continuar do mesmo jeito. Então, para você se preservar, para você cuidar de si próprio, o melhor caminho, a melhor solução é você se afastar, é você literalmente virar as costas e seguir por outro caminho. Porque para que sofrer se eu posso ser feliz? Então eu vou ser feliz, eu vou sair de perto daquela pessoa. Então, você deve aceitar as pessoas como elas são. E eu te falo, não compensa, realmente o preço não vale a pena. Eu te falo porque eu fui esse cara por muito tempo de que queria obrigar as pessoas a ser como não eram, queria fazer com que elas fossem perfeitas. E se eu fosse um filósofo, a minha frase de vida seria a seguinte, essa frase eu aprendi com muito suor, com muito sofrimento, que quando eu tentava ajudar as pessoas sem elas me pedir ajuda, sem nada. E a frase é a seguinte, a ajuda não desejada é o mesmo que a obrigação imposta. Então, isso é a frase perfeita para definir o que é uma ajuda quando você não pediu ela, o que é quando você está obrigando a pessoa a ser perfeita, ou quando você não aceita a pessoa como ela é. Então você vai ajudar a pessoa, e eu sei que com certeza já aconteceu com você, de você estar ajudando alguém sem ela pedir ajuda, e aí a pessoa vai te tratar mal, a pessoa, nossa, você não tem nada a ver, eu não te pedi a tua ajuda não, e você está se metendo aqui, e você se sente mal e pensa, nossa, eu estou ajudando essa pessoa, estou ajudando, cara. E parece que ela é cega, ela não tá vendo que eu tô ajudando, ela tá me tratando assim. Então eu fui ajudar e na verdade eu que fiquei de mal. Isso acontece justamente por isso, porque você não deve ajudar quem não quer ajuda. Então, literalmente, aceita como as pessoas são, aceita que aquele cara é um bosta, aceita que aquele cara é ignorante, que aquele cara erra, que aquele cara mente, que aquele cara te manipula, te faz mal e não vai deixar de fazer mal pra você porque ele é assim. Então o problema não é você, o problema são as pessoas. Mas para você também não virar um fanático e pensar, nossa, o problema é de todo mundo e eu sou perfeito, você tem que fazer o seguinte, você tem que reconhecer os seus princípios. E a partir disso você vai entender quem deve estar próximo de você e quem não deve estar. Porque se você não sabe nem o que você quer, nem o que você é, como que você vai manter alguém perto de você, um amigo perto de você? Então pensa, você é um cara que quer ser disciplinado, que quer
fazer academia e você quer ser um cara que vai deslanchar na vida e vai ter sucesso. Aí você tem um monte de amigo que fuma vape, que não faz nada da vida, acorda meio-dia, não trabalha, não tá nem aí pra nada. Então é aí que você entende o que você é, o que você quer e as pessoas que devem estar perto de você, de acordo com os seus princípios. Mas para isso você tem que achar os seus princípios. Então, resumindo, o que você deve fazer é o seguinte, são 4 passos. Você deve entender as suas emoções, para você entender o que as pessoas estão causando em você e por que aquele sofrimento está te incomodando, o que você está sentindo, para você poder se escutar. E a partir disso, você dar nome às pessoas. Isso é a segunda coisa. Você deve dar nome às pessoas e entender quais são os tipos de pessoas, para você conseguir identificar cada tipo de pessoa e se defender dela de uma forma diferente. Porque você com certeza vai se defender diferente de um narcisista do que de um borderline, de um manipulador, de um mentiroso. Então, quando você entende cada tipo de pessoa, aí sim você consegue se defender de uma forma eficaz, independente se a pessoa é um borderline, ou é mentirosa, ou quer te manipular, ou só quer chamar atenção, ou é carente. Então, não vai importar qual é o tipo de pessoa, você vai saber lidar com ela. Mas nada disso adianta se você não souber a terceira coisa. E a terceira coisa é você entender os seus próprios limites. Quando você entende os seus limites, você entende quem pode estar perto de você, quem te agrega valor e quem não te agrega valor e quem você tem que deletar da sua vida. Então, entender os seus próprios limites, se perguntando o que eu mudaria daquela situação ou se eu aguentaria mais do que aquilo. Então, se a resposta for não, ou se você mudaria alguma coisa, então quer dizer que você deve estipular um novo limite naquela pessoa ou que você deve abdicar daquela pessoa. E a última coisa, e o que vai te dar mais equilíbrio para fazer tudo isso, é aceitar as pessoas como elas são. Então não obrigar ninguém a ser perfeito, ninguém a ser como você quer. Estipular limite não é tentar controlar a pessoa e tentar mudar ela do que ela não é. Estipular limites é não deixar que ela infrinja quem você quer ser. Não deixar que ela infrinja os seus princípios. Então, se eu me reconheço como um cara que merece respeito, eu não vou permitir que ninguém me desrespeite. Isso é estipular um limite. Então, estipular limite não é tentar obrigar a pessoa a ser uma pessoa educada, a ser uma pessoa que vai tratar todo mundo bem. Isso não é impor limite. Isso é só querer obrigar a pessoa e querer manipular ela. E aí você vai se tornar uma pessoa tóxica, que é literalmente das pessoas que você estava fugindo. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você realmente tenha entendido como lidar com as pessoas tóxicas. A minha história de vida possa ter te ajudado um pouco a lidar com tudo isso. Eu espero realmente que você consiga passar por essa etapa da sua vida, que eu sei o quanto é difícil. E se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, deixa o like aí e até o próximo vídeo.